Boa noite, amigos, irmãos da Escola Jesus Cristo, seguidores da página, do grupo, participantes do grupo da Escola Jesus Cristo no Facebook e também na página no canal do YouTube da Escola Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez na preleção de segunda-feira, às 18h30, em razão do serviço mediúnico, denominado Reunião Mediúnica de Desobsessão, com o nome do nosso benfeitor e amigo, Grupo Emmanuel. Então, como preparação para a segunda parte, que é a parte dedicada ao trabalho específico de desobsessão, orientação, esclarecimento, evangelização de espíritos que ainda estão afastados do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e que, em razão disso e da nossa sintonia que os atrai, perseguem, alimentam sentimento de ódio, de vingança. Então, essa reunião de segunda-feira, denominada Grupo Emmanuel, é uma reunião para ajudar esses espíritos e nós mesmos, que muitas vezes estamos mais voltados para o Evangelho, para as coisas de Deus, né, e a sua justiça, mas que ainda não conseguimos alçar o grau de espíritos elevados, espíritos puros. E como preparação para a nossa prece, nós vamos ler da Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 22 e seguintes. E sede cumpridores da palavra, e somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que se contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, enfim, todos, Senhor, que são teus trabalhadores, teus emissários, e tu mesmo, o nosso grande mestre, o nosso médico, aquele que veio para nos salvar. Pedimos a vossa inspiração, a vossa luz, o vosso amor, para que nestes momentos de breves reflexões estejamos sintonizados com a tua palavra, com a tua verdade, que é a palavra e a verdade que nos conduz ao caminho da salvação. E antecipadamente gratos por mais esta oportunidade no dia de hoje, pedimos permissão para iniciar a reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, hoje a lição que nos coube analisar é o capítulo 165, 165, do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier,
de autoria de Emmanuel, e esse capítulo 165 tem como título Falsos Discursos. E a epígrafe desse capítulo é o versículo 22 da Epístola de Tiago que nós lemos. Eu vou repetir a epígrafe. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Antes de nós lermos o texto de Emmanuel, como eu costumo, Teresa também costuma fazer essa introdução com o significado das palavras, porque isso é muito importante para nós, porque muitas vezes nós ouvimos, repetimos, falamos determinadas palavras, mas nós não temos o alcance dos significados daquela palavra. E repetimos, muitas vezes achamos, inclusive, que está no sentido que nós mais empregamos ou que nós costumeiramente conhecemos, e às vezes não está. Então é interessante, como Teresa faz e algumas vezes eu costumo fazer também, recorrermos ao dicionário para alcançarmos a abrangência de significados que determinadas palavras têm. Então, falsos discursos. O que é falso? Pela definição do dicionário. É aquilo que é contrário à realidade. É aquilo que é contrário à verdade. É aquilo que é inexato ou sem fundamento. É aquilo em que há mentira, fingimento, dolo. É aquilo que não é verdadeiro, é enganoso, é fictício. É feito à semelhança ou à imitação do que é verdadeiro. É algo falsificado, como o próprio dicionário diz aqui. É um produto que a gente muitas vezes adquire, compra, achando que é de uma determinada marca ou que é de um determinado tipo, porque nós vimos a embalagem e aquela embalagem, aquela identidade visual nos levou a acreditar que se tratava de um produto, quando na verdade não era aquele produto que nós achávamos. No linguajar popular, né, é como se diz, é levar gato por lebre, né? Então, é aquilo que é falsificado, é aparente, é enganoso, é falso mesmo, né? É uma mentira, uma calúnia, uma falsidade, ou quando isso é atribuído a uma pessoa, essa característica, é o indivíduo desleal, né? É aquele que atua, né, que obra, que fala com falsidade ou falsamente. E isso nos remete a uma questão que foi a questão mais combatida por Jesus no seu ministério, que é a questão da hipocrisia, né? O hipócrita, também na definição do dicionário, é aquilo ou aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por interesses e motivos pessoais ou motivos interesseiros, ou por medo de assumir a sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui. Ou seja, é o sujeito, né, o indivíduo fingido, falso, simulado, que contém hipocrisia. E a hipocrisia, então, é essa característica, né, de falsidade, de dissimulação, o ato ou efeito de fingir, né, de dissimular os verdadeiros sentimentos, as verdadeiras intenções. E, por final, o dicionário estabelece caráter daquilo que carece de sinceridade, ou seja, o hipócrita, o falso, é aquele que não é sincero. Traduzindo para uma linguagem mais moderna e mais atual, nós poderíamos incluir, né, o desonesto, né, o mentiroso, o desonesto. E isso nos remete, inclusive, aos 10 mandamentos.
Porque o sétimo mandamento estabelecido por Deus e ditado ou litografado, né, na pedra lá através da mediunidade de Moisés, foi, né, o não cometerás adultério ou não adulterarás. O que é adulterar, né? É alterar a verdade, é dissimular, né? É desvirtuar, desnaturar. Então, o adultério não é somente a questão do casamento, né? Da infidelidade conjugal, que também é um desvirtuamento, né? Uma desnaturação, um desvirtuamento. Você assume um compromisso com aquela pessoa que é o cônjuge, né? O seu cônjuge, a sua cônjuge, e você quebra esse compromisso. Então você está mentindo na relação conjugal para com aquele que é o destinatário da sua fidelidade, né? Então, não adulterarás não é somente isso. É não alterar, não adulterar a realidade dos fatos, das coisas, dos sentimentos, das palavras, como nós veremos aqui, né? Dos discursos, e foi o desvio de caráter mais combatido por Jesus. É tanto que no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, por exemplo, a palavra hipócritas aparece 7 vezes. Jesus se referindo aos escribas e fariseus, chamando de hipócritas. Aí ele acrescenta outras palavras que são perfeitamente congruentes com esse adjetivo, né, de hipócritas. Serpentes, raça de víboras, sepulcros caiados, cegos, insensatos, e por aí vai. Então Jesus faz um discurso duro em relação aos escribas e fariseus, condenando a hipocrisia e exortando-nos para que nós não fôssemos como eles. Então, diz assim, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 23, para que nós não procedêssemos como os escribas e fariseus, como eles procedem, porque eles dizem e não fazem. Então, é nesse capítulo 23 também que tem aquela frase de Jesus, né? A pretexto de orações, né? Invadis as casas das viúvas, dos órfãos, né? E, na verdade, o que faziam os escribas e fariseus? Eles se aproveitavam da população, das viúvas, dos órfãos, para cada vez mais se enriquecerem, né? Então, eles usavam a palavra de Deus não para levar conforto, consolação, esperança, esclarecimento para as pessoas, mas para, em razão disso, ou a pretexto disso, né, de uma falsa ajuda, uma falsa caridade, se aproveitarem das pessoas que estão em estado de necessidade, né, em estado de necessidade muitas vezes espiritual, em estado de necessidade material, e nós temos visto isso até hoje, infelizmente, meus irmãos. Passados mais de 2000 anos da vinda de Jesus, condenando tudo isso, nós vemos até hoje pessoas que usam a palavra de Deus, a palavra de Jesus, para se aproveitarem da fragilidade, muitas vezes, dos fiéis. E não estamos falando aqui apenas de uma determinada religião ou de outra. Até no meio espírita nós vemos isso, né? Podem não se enriquecer financeiramente, mas são pessoas que se aproveitam da carência, da fragilidade, do luto de determinadas pessoas para se
projetarem, né, para se projetarem doutrinariamente, né, entre os adeptos da doutrina, para se projetarem socialmente, ficarem famosas essas pessoas, né? Então, é ainda a hipocrisia que Jesus tanto condenou. Então, no Evangelho de Mateus aparece 7 vezes a palavra hipócritas, né? Nessa epístola de Tiago, cuja epígrafe abre aqui o capítulo 165 do livro Pão Nosso, também fala dos falsos discursos, né, que foi o trecho que nós lemos como abertura. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, também está escrito no capítulo 3, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar coisa alguma, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Que maravilha, meus irmãos, né? Esse trecho da epístola de Paulo aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós vemos aqui aquela frase que muitos de nós conhecemos como nós somos cartas vivas do Evangelho, cartas vivas do Cristo, é isso, né? O que nós estamos fazendo os nossos irmãos lerem do Evangelho em nós? Eles estão lendo em nós a hipocrisia? Eles estão lendo em nós a mentira, a falsidade, a desonestidade? Por qual motivo seja, ou eles estão lendo em nós a verdade, a correção, o amor verdadeiro, o desinteresse, o altruísmo, a caridade. Nós somos cartas vivas do Evangelho, nós somos cartas vivas do Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Muito mais do que o que nós falamos ou o que nós escrevemos. Porque, como disse aqui Paulo, né, a letra mata. Se nós ficarmos muito apegados ao que está escrito, nós vamos ficar só na leitura ali, né, na interpretação, começamos a fazer digressões intelectuais, filosóficas e perdemos a essência do Evangelho de Jesus. E o que foi lido no início como abertura diz que, na epístola de Tiago, né, diz que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O que é isso que Tiago está a nos exortar? E ele complementa aqui, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quer dizer, olha como que a hipocrisia é a corrupção também. Então, muitas vezes, quando nós condenamos os corruptos, né, os políticos, os empresários, esses que nós tanto rejeitamos, né, estigmatizamos, hostilizamos, nós somos muitas vezes esses corruptos. Por quê? Porque nós estamos corrompendo o Evangelho de Jesus. Quando nós falamos e não praticamos. Pregamos, escrevemos artigos, escrevemos textos, escrevemos livros, mas na hora de fazermos o que temos que fazer, não fazemos. Então, é o alerta aí de Paulo, de Tiago, né, dos evangelistas, Mateus, né, que registrou a importância do combate de Jesus à hipocrisia, e tanto que ele chegou ao ponto, Jesus, de tombar as mesas dos cambistas
por causa da hipocrisia, da corrupção, do desvirtuamento, porque ele disse: não façais da casa de meu pai covil de ladrões. A casa do meu pai é casa de oração e não covil de ladrões. Então Jesus chegou num ponto que ele até tombou a mesa dos cambistas, dada a hipocrisia daqueles que eram os representantes de Deus, os religiosos da época. E muitas vezes nós estamos nessa condição ainda hoje, infelizmente, né? Então vamos ao texto aqui de Emmanuel. Falsos discursos. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo. E quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Que sério isso, hein, meus irmãos? Todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. Como nós estamos vivenciando isso, né? Fake news, cultura do ódio, né? Disseminação de ódio. E eu não estou falando de A ou B, de um ou de outro lado, de direita ou de esquerda. Todos nós estamos envolvidos nisso, infelizmente, né? Quando identificam a ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. Muito sangue e muita lágrima, continua Emmanuel, tem custado a criação do verbo humano. Impossível, por agora, computar-se esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. No turbilhão de lutas. Então, o que a gente tem que buscar na hora dessas discussões, dessas lutas, né? Dessa suposta hegemonia de um determinado sistema, de uma determinada filosofia? O que nós temos que buscar? O evangelho, o tesouro evangélico. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Não tem que buscar a solução para o mundo nesse ou naquele teorema, nessa ou naquela filosofia, nessa ou naquela doutrina, nesse ou naquele sistema de governo, nesse ou naquele sistema econômico. Nada disso, nada disso. Nós temos que buscar a solução no Evangelho de Jesus. Essa quantidade toda de leis que nós temos, nós aqui no Brasil e no mundo inteiro, são absolutamente desnecessárias. Porque bastaria que nós seguíssemos as leis de Deus. Essa complicação toda é complicação fruto da nossa imperfeição. E ele diz aqui, Emmanuel, acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. A gente quer muitos direitos, muita proteção, muito isso,
mas as obrigações, a disciplina, o respeito, os deveres, isso a gente não quer. E como a gente tem um maravilhoso exemplo na nossa doutrina e no nosso país, que é Chico Xavier, nós não poderíamos esquecer. Quais foram as advertências e as recomendações de Emmanuel quando Chico começou na sua mediunidade? 3 advertências que Emmanuel fez a Chico. Chico perguntou, qual é a primeira? Disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. E a gente não quer disciplina, né? Nós somos um bando de rebeldes, rebeldes espirituais, rebeldes na nossa sociedade. Nós não queremos obrigações, deveres, nós só queremos direitos. Só que o direito de um vai até onde começa o direito do outro. E o que estabelece essa limitação? O dever, a obrigação, o respeito às leis, às normas. Então, para a gente conseguir avançar como sociedade, a gente tem que ter um equilíbrio nisso aí. E isso está lá no Evangelho de Jesus, está lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos. Como proceder em sociedade, como proceder com relação às coisas espirituais. E a gente fica criando leis, quando já existem as leis das quais nós devemos nos valer e seguir. Então, continua Emmanuel aqui. Temos que buscar, então, o Evangelho de Jesus no turbilhão das nossas lutas, para proveito da nossa esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Glenda ressaltou isso na última pregação dela. Ela usou, trechos desse texto. O programa divino, ou seja, o planejamento de Deus, a programação que Deus tem para nós, não é a infelicidade, o sofrimento, a dor, nada disso. A miséria, porque a miséria não é só a miséria material, não, é a miséria moral, a miséria espiritual. O planejamento de Deus para nós, o programa divino, é que nós cumpramos a palavra de Jesus. Em nós. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Então a gente filosofa, a gente faz digressão, a gente divaga e interpreta e prega e escreve, só que na hora de fazer, a realização necessária, a gente não faz. Então, fica na letra morta, que é a segunda epístola de Paulo aos Coríntios nos exorta. A letra mata, mas o espírito vivifica. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Então a gente tem que prestar atenção em quem, a quem nós estamos seguindo. Inclusive tem uma mensagem de Emmanuel nessa coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Pão Nosso, que o título da mensagem é A quem segues? A quem segues? E tem uma outra que é A quem obedeces? Nós estamos seguindo Jesus ou nós estamos seguindo os filósofos do mundo? Nós estamos obedecendo às exortações de Jesus, às exortações de Deus, ou nós estamos obedecendo exortações de filósofos, muitas vezes até ateus?
Isso é sério, meus irmãos. Nós temos que refletir sobre isso. Então, a hipocrisia, a falsidade do discurso, eu sou cristão, eu sou espírita, mas a gente defende cada coisa, verbaliza cada coisa, escreve, né? Fala ou escreve cada coisa. Então tem um livro protestante que foi apresentado a nós na Escola Jesus Cristo pelo professor Clóvis Tavares, que é Em Seus Passos, ou Em Meus Passos, que faria Jesus? E quando essas pessoas, exortadas pelo pastor delas, passaram a viver fiéis mesmo ao Evangelho de Jesus, a vida delas mudou, mas assim, radicalmente. Não tem como, disse Jesus, servir a dois senhores. Não tem como. Se nós quisermos ser cristãos de verdade, a nossa vida tem que mudar. Não tem desculpa. Mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho obrigação para com a minha família, para com os meus filhos, para com... Não tem desculpa. Esse livro, inclusive, eu recomendo que pesquisem e, se conseguirem achar, adquiram esse livro, leiam esse livro. Um livro maravilhoso. Qual é o autor mesmo? Charles Sheldon. Charles Sheldon. Charles Sheldon é o autor do livro. Em Meus Passos ou Em Seus Passos, que faria Jesus? Né? As pessoas mudaram totalmente. Mudaram totalmente. Então, não ser hipócrita é isso. Né? Pregarmos uma coisa e fazermos outra no nosso dia a dia. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a gente só nega imposto de renda, não dá recibo, não dá nota fiscal. Não, eu dou o recibo, mas não coloco o CPF no recibo, recibo frio. Isso é ser hipócrita. Então, eu não vou enumerar aqui porque a gente ficaria até amanhã enumerando as condutas hipócritas de cada um de nós, né? Mas nós temos que nos preocupar com isso, porque isso é sério. O que nós estamos fazendo com o Evangelho de Jesus. Pregamos, escrevemos, exortamos, mas fazemos o quê? Estamos visitando os órfãos e as viúvas a pretexto de oração, mas devorando a casa, devorando a condição dessas pessoas. E não é devorando só financeiramente, não. Querendo se aproveitar financeiramente dessas pessoas. É como nós falamos no início, querendo se aproveitar de alguma forma, se promover na doutrina, ter muitos seguidores, ter muitos admiradores, viajar o país inteiro e ir para fora do país. É isso que nós estamos querendo? Nós estamos querendo ficar famosos? Disse Jesus, aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Nós fazemos o inverso do que Jesus nos advertiu. E Jesus também falou, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. E aí, trazendo agora, fazendo um gancho para a questão da mediunidade, né, que é o objetivo dessa reunião de segunda-feira, a hipocrisia, a falsidade pode muitas vezes nos conduzir a uma forma de obsessão, que é a fascinação, meus irmãos. É o médium que acha que está fazendo muita coisa boa, está escrevendo muita coisa boa, está ajudando muita gente, e ele tem aquele espírito que é o guia dele, que é o benfeitor, que inclusive às vezes tem um nome importante, conhecido, e não é nada disso. Ele está sendo vítima da fascinação, por quê? Porque ele é vaidoso, porque ele é hipócrita, e os espíritos se aproveitam disso. Então, disse aqui, né, o
o evangelista, né? Nós enganamos-nos quando nós fazemos isso. Nós não estamos enganando só os outros, não. Nós estamos enganando a nós mesmos. Então, que nós possamos refletir para não acreditar, né? Como também está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que fala da lei de igualdade, né? Quando Kardec pergunta se é possível, se já existiu a igualdade das riquezas, e os espíritos respondem, não e nem é possível. E aí Kardec ainda, mais uma vez, pergunta, mas não há homens que acreditam que isso seria a solução da sociedade? Os espíritos respondem, isso isso são cultores de sistemas, esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja, não compreendem que a igualdade com que sonha seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social. O egoísmo, ele é pai da hipocrisia. Egoísmo e orgulho. Que a gente só pensa, eu vou ficar muito bom, muito bem, muito famoso, né? Vou parecer ser bom. Então, isso é egoísmo e é orgulho. Então, combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social. E não corrais atrás de quimeras, quer dizer, de ficções, de utopias. Quimeras, ficções, utopias. Então, onde está a solução, a verdade para todas as questões das nossas vidas? Até as econômicas. Até as questões financeiras, até as desigualdades sociais, tudo está no Evangelho de Jesus. Quando nós conseguirmos seguir, vivenciar como cartas vivas o Evangelho de Jesus, tudo isso se resolverá. Então, que nós não sejamos hipócritas, que nós não sejamos aqueles que foram tão combatidos por Jesus, que nós sejamos, como disse Tiago, né, amigos do Cristo. Que nós sejamos amigos do Cristo e não seus detratores, seus falsificadores e desvirtuadores, adulteradores, né, adúlteros do Evangelho e da palavra do Senhor. Então, que Jesus nos abençoe, que nós reflitamos e que nós possamos, ainda que aos poucos, porque nós não somos Paulo de Tarso, nós não somos Maria de Magdala, mas que nós passemos a nos esforçar diariamente para nós combatermos isso em nós, para nós mudarmos mesmo as nossas vidas, a nossa conduta, e não ficarmos somente na palavra falada ou escrita. Que nós possamos vivenciar o Evangelho de Jesus. Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo mais uma vez, Senhor Jesus, por tudo, pelas tuas lições, pelo teu Evangelho, pelas tuas verdades, e que nós sejamos, Senhor, aqueles que, como disse o Espírito de Verdade e Kardec, esforcemo-nos para combater as nossas más tendências, a nossa hipocrisia, a nossa mentira, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e passemos a ser cartas vivas do teu Evangelho, Senhor. Propagadores e fazedores, porque tu mesmo disseste, Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Que nós façamos a vontade de Deus, nosso Pai, e o teu Pai, Senhor. Obrigado por tudo mais uma vez, e fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, muito obrigado pela assistência, e fiquemos todos com Deus, e que os espíritos desencarnados e encarnados que serão objeto da oração, da reunião agora, sejam beneficiados pela misericórdia de Jesus e de seus benfeitores. Que Jesus nos abençoe.